Estudos. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da pós-graduação. Para quem não me conhece, eu sou a professora Gisele Giesel, coordenadora dos cursos das áreas da Psicologia e Neurociências, e hoje estamos aqui com o professor Reginaldo, que ele é docente, psicólogo, coach e pesquisador. Vamos falar um pouquinho sobre habilidades socioemocionais. Tudo bem, professor? Tudo bem, Gisele? É um Tudo prazer certo. estar aqui mais uma vez. Que bom estar contigo aqui. Professor, fala um pouquinho da sua trajetória. Perfeito. Eu tenho uma trajetória bem interessante do ponto de vista do que nós estamos fazendo aqui. Eu sou psicólogo, mestre, doutor, né? E trabalho hoje, eu tenho aulas, tenho consultório, né? Hoje mais virtual do que presencial, né? Mas é interessante o seguinte, durante muito tempo eu tenho sido professor. Fui diretor da Educom, diretor de EAD da Educom, que hoje é FAEL, mas antes eu fui diretor da Facinter, de EAD, quando a Facinter começou a montar o seu projeto de EAD, e eu fui chamado, né, conhecia lá o gestor na época. Sim. E ele me convidou. Depois desse período, fiquei um tempo, fui dirigir a Educom, e aí continuei a minha atividade de consultório, também um profissional técnico de uma empresa lá do Mato Grosso, que fazia, né, concursos em todo o Brasil, então eu era responsável pela área de testes do Grupo Sarmento, né, testes psicológicos para candidatos. O tempo foi passando, né, e eu continuei com essa minha atividade, tenho 2 livros publicados, tem um terceiro, inclusive, que está sendo publicado aqui pela Uninter, né, sobre medicalização. E os outros 2, um foi sobre educação à distância e um foi uma ficção que eu fiz. E ao longo desse período, você falou ali, professor, né, eu tenho algumas disciplinas aqui na própria Uninter, né? Sim. E com você também, sim. Né? Nós estamos juntos. E eu diria, tem alguns, eu sou pesquisador também com o Grupo GEPTA da Universidade Federal do Paraná, né? Temos alguns artigos que a gente publica. E eu acredito que é esse o nosso breve relato. E o professor estuda comportamento humano, né, professor? E estudando comportamento humano, entramos na habilidades socioemocionais, né? Sem que dúvida. É fundamental para todos, né? Eu diria para você, Gisele, que se nós não temos nada que possamos fazer para ajudar uma pessoa, não temos um caminho aqui. Se nós focarmos em habilidades sociais, nós estaremos ajudando ela numa série de situações que possam ser ameaçadoras a essa pessoa, a saúde mental dela, a vida pessoal, a vida profissional. As habilidades socioemocionais, elas são um paradigma que você olha lá na frente, está aquela bandeirinha apontando, né, e você diz assim, nossa, se eu for ali, será que aquilo me ajuda? Ela ajuda um monte, né? A gente tem aí, nós falamos de um público geral, mas, por exemplo, eu tenho em atendimento pacientes de uma variedade de casos, né? Por exemplo, um paciente bipolar que oscila muito o seu estado de humor, e a gente trabalha com habilidades socioemocionais. Crianças autistas são trabalhadas com habilidades socioemocionais. Nós temos uma infinidade de recursos que podem ser aplicados por, eu diria, essa grande onda do conhecimento que são os estudos sobre o comportamento humano a partir da sociabilidade do indivíduo em relação a ele mesmo. Sim. E aos outros. Né? Tá. E em relação à escola, né? A partir de que idade pode começar a trabalhar com essa questão das habilidades socioemocionais? Desde pequenininho? Tem uma idade? A escola é importantíssima. Eu diria para você,
antes de entrar na própria escola, eu diria que a escola do pai e da mãe é fundamental, né? Imagine o seguinte, Gisele. Eu estou com um bebê aqui na minha frente e esse bebê tem lá 2 meses. Quando ele olha para o meu rosto, alguma coisa chama a atenção nele. Quando eu olho para ele, alguma coisa chama a atenção. Então, quando eu me dedico nesse circuito com este bebê, começando uma escola da família, né, eu já estou desenvolvendo habilidades socioemocionais. Crianças que são, vamos colocar entre parênteses, ignoradas na relação expressão emocional pai, filho, mãe, filho, crianças nessa condição, elas se prendem, elas não desenvolvem recursos em si mesmas para serem pessoas nesse mundo. Isso é sentido mesmo antes de 1 ano de idade? Bem bebezinho mesmo. A criança, antes de chegar a 1 ano, 2 anos, ela recebe estímulos. O que acontece com a criança? Ela recebe estímulos sensoriais. Mas ali, de uma forma mais tênue, começa um processo cognitivo muito, eu diria, num nível pequeno, porque cada frase que a mãe diz, meu queridinho, ela tem carinho. Então ele ouve a frase, ele vê a frase e ele começa a associar aquele jeito de perceber a sua mãe com o que ele vai construindo cognitivamente dentro do seu interior. E vai formando a identidade dele a partir disso? Ele vai formando. É certo que nós vamos ter na formação da criança com um tempo maior, né? Ela chega a 2, 3 anos, é que ela vai estar mais formada, mas ali eu já comecei a colocar ingredientes para ela preparar o seu crescimento. Uma criança que é deixada de lado, ela simplesmente se encolhe. E o comportamento dela é afetado terrivelmente, né? Daí a importância da escola também estar preparada. Aí você chega na escola. A criança começa lá na pré-escola, vai no jardim da infância, no ensino médio. O que vai acontecendo? Ele vai tendo relações. Mas será que ele vai tendo relações mesmo? Ou ele está dentro do cenário das relações? Eu diria, ele está dentro do cenário das relações. Essa criança, quando ela tem, além do pai e da mãe lá, ela tem a referência das professoras, dos professores e dos próprios colegas. Quando ela se desenvolve dentro de uma, entre aspas, normalidade, ela segue o fluxo. Seria o chamado microsistema, né? Às vezes acontece, e eu entendo que isso também vai estimular a sua curiosidade e a dos nossos espectadores, telespectadores, nossos alunos, né? O que acontece com essa criança lá naquele ambiente da escola, onde você há pouco me perguntou da escola como uma perspectiva de ajuda socioemocional, o que acontece nessa escola quando ou ele se depara com um processo não bem adequado para o desenvolvimento dos alunos, ou quando ele já traz de casa, da sua primeira resposta comportamental de uma relação com os pais difícil. O que ele traz? Então, quando ele traz aquilo, lá naquele ambiente ele já se encolhe. Às vezes ele não traz aquilo, né? Ele chega lá, mas encontra um ambiente que o espeta, vamos assim dizer, ele fica sendo cutucado. E aí esse processamento na mente da criança, a sua sensibilidade, a sua percepção, a sua cognição, elas entram numa conjunção e elas formam quem é aquela pessoa. Ou pelo menos naquele período, ela é aquilo. Eu digo sempre que nós não somos
o que nós achamos que nós somos. Nós A somos identidade vai mudando, ela vai se formando a cada período, né? Por exemplo, você, quem é você? Como é seu nome? Gisele, Gisele? Uhum. Faz o que, Gisele? professora, mãe, Ok. Você pode ser definida por isso? não, somente não. Ok. Porque você, Gisele é um nome. Você poderia ser Luísa, Helena, casada. Você é uma mulher, bota a roupa. Ok. Mas quem é Gisele? Há 15 anos atrás, não era você, era uma outra. Então, essa identidade, nesse sentido até bom, porque nós É uma mudamos. metamorfose É. mesmo, né? Essa identidade, ela muda o tempo todo, né? Você pergunta para mim, quem é você? Olá, boa tarde, eu sou Reginaldo Daniel. Tá, isso é um nome. Eu estou falando com essa voz aqui. Nesse momento eu sou aquilo que eu penso que eu sou e você pensa que eu sou o que você pensa que vê e que percebe. Mas eu sou uma transformação, eu sou, como diria o Heráclito, um processo, um fluxo, né, que muda a todo instante. Né? As águas do rio não são sempre as mesmas, elas estão mudando. Então, isso, alguém vai dizer, é ruim? É bom? Depende. Porque a Gisele, que talvez um dia desses estava lá acabunhada, chorando, quem sabe, triste, não é a Gisele. A Gisele é um todo. E a Gisele que de repente eu encontro sorrindo, alegre, também é uma participação de um tempo, de um espaço da sua vida. Então, a essência do ser é o equilíbrio de entender que eu sou este fluxo, né? Então, aí na escola, uma criança que tem um período desfavorável na escola, você vai dizer assim, não, ela é isso. Não, ela, enquanto recebeu aquela pressão, aquele estímulo às vezes desfavorável, ela é aquilo. Mas não significa que ela precisa ser aquilo a vida inteira. Ela pode mudar. Naquele momento ela está daquele modo. Então a escola realmente ela é importante, sem dúvida alguma, né? Até porque na escola aparecem os perfis mais fortes da essência dos seres humanos, porque ele está crescendo, ele está se transformando, ele se E relaciona. a importância dos profissionais estarem preparados para lidar, E os né, profissionais nesse sentido. é indispensável que tenham Sim. uma preparação adequada. Né? Essa percepção, né, quando algo não está legal, investigar o que está acontecendo. A questão do bullying. O bullying acontece muito em escola, né? Acontece. Eu sempre trago um exemplo, eu acho que até numa entrevista anterior eu trouxe esse exemplo aqui da escola. Qual é a comunicação que o professor tem com o aluno? O professor é aquele que ensina? Sim, é aquele que ensina. O professor é aquele que manda? Manda o quê? O professor trata o aluno como o quê? O exemplo que eu dei, que eu me referi, eu estava no Mato Grosso, muitos anos atrás, fazendo algumas palestras, e aí, numa escola em que eu ia fazer uma palestra, me pediram para acompanhar uma reunião de pais e mestres, haviam professores e tal. E aí, um pai chegou e disse para uma professora, meu filho não está aprendendo com a senhora. Ela disse, por que o senhor acha? Não, eu estou vendo aqui que tem a outra disciplina, o caderno dele está cheio de anotações. Ele fica muito preocupado com essa disciplina. E a sua, parece que ele vive meio tranquilão. Aí ela disse assim, olha, professor, eu não sei o que o senhor
pai, né? Não sei o que o senhor está falando, mas eu posso até sentar aqui com o pessoal da psicopedagogia para verificar. Eles foram verificar e é o seguinte, aquela criança adorava aquela professora e tinha medo daquele professor. Sabe o que acontecia? Aquele professor, quando entrava na sala, fechava a porta, olhava para todo mundo, como que diz, nem um pio. E dava matéria. O aluno se quebrava tudo, passava ali, era um silêncio. A professora, aquela, ela chegava para o aluno, tudo bem, como é que foi? Você fez aniversário, né? E a festa foi boa? Se interessava pela vida do aluno. E conversava com o aluno e o aluno se sentia À vontade. bem, né? A conclusão que eles chegaram é que o aluno estava aprendendo muito mais com Sim. aquela professora do que com aquele outro. Porque Então, a isso emoção te era dá- positiva, né? Yeah. Ele percebia carinho, interesse. O aluno sentia-se presente, né, com ela, ele fazia parte da dinâmica dela. Naquele professor, o aluno era um que tinha que se cuidar, porque senão ia ter problemas, né? Então ele não era parte, ele era mandado, ele era seguro, ele era comandado. Então isso por si só já é um exemplo do comportamento do professor, né? Nós somos professores, nós sabemos disso, como é que funciona essa relação eu-outro e onde está o lado socioemocional do eu-outro. Uma pessoa que não percebe o outro, que é um dos requisitos das habilidades socioemocionais, né? A consciência social, a empatia. Quando eu não percebo o outro, eu não crio perspectivas positivas de crescimento, inclusive meu. Eu fico dentro de uma redoma, né? Essa questão do bullying, quem precisa de tratamento é tanto o agressor quanto o agredido? É uma inabilidade social? O bullying, ele tem um sentido que a gente deve levar em conta. Toda criança que teve um desenvolvimento socioemocional precário é uma criança reclusa. Essa criança, ela internaliza dentro de si que os outros não se interessam por ela. Então, ela pode vir a ser aquele que sofre o bullying, ou ela pode vir a ser aquele que faz o bullying. A gente encontra dentro do perfil dos chamados bullies, né? Aqueles que fazem o bullying, históricos de vida difíceis relacionados ou ao pai, ou à mãe, ou aos dois. E eles, num momento em que estão numa determinada situação, eles podem usar aquilo, entre aspas, porque não é correto, a seu favor, no sentido de aquele lá está muito pior que eu. Olha lá, olha lá. E sempre existem as pessoas, os colegas, que se parcerizam nesse processo. Então, quando você fala assim, o que é vítima do bullying, ele tem um histórico que é semelhante àquele que faz o bullying. E a gente, a todo momento, encontra isso. Mas, imagine o seguinte, o despreparo que é em relação ao bullying. Aquele lá, coitado, idiota, né? Quero ver ele sofrer. O que eu estou fazendo? De alguma forma eu estou projetando algumas coisas que faltam em mim. E eu projeto lá. A ausência de habilidade socioemocional aí é fortemente significativa. Por quê? Porque eu não consigo perceber o sofrimento do outro como algo que eu devo ajudar. Eu não percebo o que eu estou fazendo de mal. Eu só percebo que, de alguma forma, às vezes, em alguns, eu tenho um sentido vingativo daquilo que acontece comigo. Então,
Nós não devemos chegar naquele que faz o bullying e ter uma postura com ele que seja extremamente dolorida. Nós temos que verificar eticamente, temos que trabalhar com ele tanto quanto temos que trabalhar com aquele que sofre o bullying. Perfeito. Professor, o papo está muito bom, mas a gente vai dar um intervalinho de 5 minutos e logo a gente volta. O programa Planeta Games pede sua atenção de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveita e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Uninter apresenta Técnico em Brinquedoteca. É possível ganhar a vida brincando e dar dinheiro, sim. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é Franciane, eu sou pedagoga, tenho mestrado em educação. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. É bem interessante, então, que a gente entenda quais são esses 3 ingredientes. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Uma pessoa aqui para contar uma história para vocês. Vamos lá? Tadã! Como passe de mágica, então, de cara pintada. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Como é que a gente se sai? Vai que a gente acerta de primeira aqui. Então, Lu, vou deixar você começar. Vai lá. Viu? Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Olá, estamos de volta então com o professor Reginaldo, professor. Então a gente está falando sobre bullying na escola. Daí, professor?
Então, Qual a atitude da escola em relação ao bullying quando percebe que isso ocorre? a escola ela tem algumas alternativas, né? Tem uma alternativa que é mais séria, que é aquela que exige que ela recorra a terceiros, né? Ela invoca lá o estatuto do menor, os conselhos e tal. Mas dentro da área dela, a escola deve... isso é um ponto de vista do profissional, né, daquele que trabalha com habilidades socioemocionais. Mas, do ponto de vista da escola, olhada pelo psicólogo, ela deve criar programas em que este tema seja, eu diria assim, experienciado, discutido, analisado e se criem alternativas. A escola ela deve estar atenta a sinais de bullying, né? Como é que ela faz isso? Bom, o bullying ele se revela, por mais que ele apareça no início, até ele se revela. Por quê? Na sala de aula, os professores notam que determinados alunos têm tais posturas, por exemplo, ou são muito reservados, fechados, encolhidos, ou tem aqueles outros que se expõem muito para fora, né? Aí, situações que são observadas em intervalo, o intervalo aparece muito, é onde o bullying ele toma corpo. Um momento maravilhoso para observar, né, o comportamento. A escola, eu diria, consciente, ela sempre observa. Observa com um olhar positivo, não com olhar, não quero fiscalizar meus alunos. Sim. Mas para perceber o que acontece. A dinâmica, né? Uma criança que sofre bullying, ou aquela que faz bullying, né? Mas pegando a criança que sofre bullying, ela vai estar sempre arredia, ela vai estar em algum canto, né? E a escola deve estar atenta para isso. Ela deve conversar com essa criança às vezes pode expressar medo. A escola deve criar protocolos de atividades onde os professores participem e reproduzam para os alunos situações para que o bullying seja evitado. Então, em algumas dinâmicas em sala de aula, onde você faz um aluno olhar para o outro, e eles conversarem, eles... O sentimento de pertencimento do grupo, né? Exatamente, porque esse ponto que você falou é o ponto que ele sinaliza dizendo assim, aqui tem bullying, por quê? Porque não há o sentimento de pertença ao grupo, sabe? Não há o sentimento de eu participo disso. Uma escola, eu diria assim, bem colocada, ela tem nas suas turmas uma participação bem distribuída, mas uma escola mal colocada, ela apresenta muitos conflitos em salas de aula. Esses conflitos, eles estão na sala, de alguma forma eles repercutem em casa. Agora, se tem pais atentos, esses pais vêm querer saber o que acontece, né? Porque quando a gente trabalha o bullying, a gente deveria trabalhar nas escolas, não só com os alunos, com os pais também. Sim, a família para que os pais importante. observem seus filhos, para que os pais ouçam seus filhos, né? Para que seus pais sirvam de apoio à criança. Uma criança que os pais não estão nem aí, por exemplo, não estão nem aí porque não percebem, e ela é machucada, ela é humilhada, ela vive um terror dentro de si. E por incrível que pareça, alguns pais não percebem isso nos filhos, né? Se os pais não percebem, a escola tem que perceber. Tem que sinalizar, então. Quem percebe? Professor, olha, eu notei que o aluno, será que está com algum problema? Conversar com outros professores. Teve reunião com os familiares? Vamos investigar isso. Então a escola tem uma série de eu diria, alternativas para ela trabalhar isso. Existem programas específicos para as escolas para lidar com o bullying e também, por outro lado, para desenvolver mais habilidade socioemocional. A escola é o lugar, eu diria assim, você tem que ir a algum setor aí, eu tenho. Se existe um setor de habilidades emocionais no desenvolvimento da criança, do adolescente, é a escola.
Claro, ele tem a família dele o tempo todo, mas é na escola onde ele expande as suas relações maiores. Sim, né? sim. Uhum. Tá. A questão das habilidades socioemocionais devem ser trabalhadas na escola, né? Essa questão de chamar a família para dentro da escola também é importante. É fundamental, né? Uhum. É fundamental. Uma família presente na escola, ela é presente na vida. Sim, e a resiliência individual é importantíssima, mas a resiliência social também deve ser praticada e a escola é um bom espaço para isso, né? Você falou num dos temas mais importantes, não só para a sociabilidade, mas para levar a vida adiante, vencer na vida. A resiliência, ela tem esse lado do social e tem um lado do individual. Ela começa lá no individual, né? De onde uma pessoa consegue arrumar forças para superar sofrimentos, né? Você falou nas aulas, e nas nossas aulas, já faz algum tempo que elas estão sendo colocadas, mas eu lembro, né, de uma situação em que o garoto foi abandonado pelo pai e a mãe tinha problemas, a mãe se prostituía, a mãe teve problemas mentais, aos 9 anos ele foi abandonado, corria para lá e para cá. Lembro de um outro que até os 4 anos ele não falava. Aos 16 anos foi fazer um exame numa escola lá e foi reprovado. E aquele outro que o pai dizia para ele, pô, cara, você só fica aí lidando com rato, com bicho, tem que ser alguém na vida. Ou daquela mulher que aos 9 anos era abusada pelo tio, pelos primos. Eu estou falando de pessoas que são exemplos vivos de terem lidado com a resiliência. Charles Chaplin, abandonado, aos 9 anos não tinha mais ninguém. O Albert Einstein, que até os 4 anos não falava. O Charles Darwin, que vivia só, diziam que ele só ficava ligando com rato, com bicho. A Oprah Winfrey, que é uma das grandes apresentadoras da televisão nos Estados Unidos, e que superou isso. Mas como é que ela supera? Eu estou lembrando ou não lembro, às vezes ele vem, mas do Viktor Frankl, que escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido da Vida, um psicólogo entre os nazistas, alguma coisa assim. E ele vivia naquele sofrimento e ele lidava com o sofrimento. Vou voltar a falar nele mais um pouquinho. Lembrei de um filósofo que foi escravo, Epíteto. E o Epíteto dizia assim, não são os fatos que nos derrubam, é o que nós interpretamos dos fatos. Não são as coisas, é o que nós pensamos das coisas. E aí o filósofo espanhol José Ortega y Gasset dizia, nós somos as nossas circunstâncias. Num certo sentido, não é errado, porque a criança que vive a circunstância ruim, ela sinaliza aquilo dentro dela, ela se torna ruim. Mas o Viktor Frankl, ele diz assim, nós não somos nossas circunstâncias, nós somos nossas decisões. Opa! Então o que a gente falou agora há pouco, Gisele, quem é você, Gisele? Não, Gisele é um nome. As circunstâncias criaram o nome Gisele. Mas você é alguém que se transforma. E quando você se transforma, existem sempre tomadas de decisão. Então,
Sim, de fato, eu não posso deixar de considerar que eu sou eu e minhas circunstâncias, mas eu sou eu e as circunstâncias que, de repente, eu mudo pelas minhas decisões. Ou como diria o... Agora eu lembrei de poesia. O Carlos Drummond de Andrade. Ele dizia que cada vez, algo mais ou menos assim, a cada dia que passa, eu me convenço mais de que viver uma vida sem amar não vale a pena. Viver uma vida sem fazer não vale a pena. A dor é inevitável. O sofrimento é uma opção. Então, a gente na memória não lembra tanto bem assim, mas nesse círculo que a gente fez, lembrando dessas pessoas, você falou em resiliência, a gente percebe que o mundo em que nós vivemos, este é o mundo, né? Você está andando ali, de repente alguém diz assim, ô, idiota! Você é uma idiota, mulher! Os teus receptores dizem assim, opa, ameaça. Você já reagiu, o que é? E é natural que isso aconteça. Agora, quando você começa a trabalhar isso, e aí entram processos de resiliência, de lidar com essas coisas, você reage de uma maneira diferente. Eu até lembro de uma situação em que eu estava num determinado local, condomínio, e estava com esse negócio da pandemia, eu passei a atender virtualmente só, né? E um dia de semana, 1h15 da madrugada, alguém me chama ao telefone. E eu disse, bom, eu vou atender. Então, eu fui atender. E no momento em que eu atendi, eu vi que tinha um barulho enorme do lado, assim, e daí eu pensei, será que eu acordei pelo telefone ou pelo barulho? Mas eu atendi o telefone e era um rapaz de São Paulo, que tinha perdido a mãe por Covid, o pai por Covid, e tinha mais um familiar que eu não lembro quem. E ele foi diagnosticado com Covid. E ele ligou 1h15 da manhã, dizendo que ele ia se matar naquela madrugada. E eu já liguei tudo e disse, não, vamos trabalhar aqui. E eu comecei a conversar com ele, e de repente ele dizia, doutor, não estou entendendo o que o senhor está falando, tem um barulho aí. Tinha um barulho mesmo. E eu disse, só um minutinho. Procurei o responsável ali pelo condomínio, que ficava na madrugada, disse, por gentileza, vá até ali. Acho que eu estou do lado de uma área fora do salão ali, mas as pessoas estão ali fora. E é 1h30 agora. Tá havendo uma gritaria, você resolve para mim? Não resolveu, e eu com o rapaz ali. E aí a gente trabalhava a meditação, e de repente vinha o barulho e desconcentrava. Eu pedi licença mais uma vez para ele, mas nesse momento eu estava impactado por ele. Aí fui eu mesmo no salão, e tinha um monte de rapazes e moças, né? Eu falei, vocês poderiam ou diminuir o volume ou ir para o outro lado? E daí um deles falou assim, por quê? Eu falei, porque vocês estão atrapalhando ali. O problema é seu. Aí veio um rapaz com aqueles pronto para brigar e me deu uma vontade de ir enfrentar, e eu fui e disse 2 palavras e daí, opa, para aí. Isso não vai melhorar nada nisso, a pessoa está lá. Aí eu disse 2 palavras, me desculpe, não era a minha reação aqui, né? Primeiro foi pelo impulso. E me desculpem, eu estou atendendo uma pessoa, se vocês puderem diminuir aí, eu agradeceria. E daí vim, porque eu digo que vai fomentar uma discussão, daqui a pouco eu saio fora. Daí eu voltei,
Deveria um pouquinho, não muito, mas o suficiente para que eu pudesse terminar. Aí depois eu fiquei pensando, né? Eu sempre tive um caráter impulsivo de responder coisas assim de imediato, né? De reclamar situações erradas. Mas um pouquinho daquilo que tanto a gente trabalha, ela vem, e mesmo num momento desses terríveis, você às vezes consegue bloquear. Eu não sei se eu sempre consigo fazer isso. Uma boa parte eu consigo. E não sei até que ponto o ser humano consegue segurar isso. Só que quando você começa a internalizar essa maneira de perceber o outro está exaltado. E se você ficar exaltado também, nada se resolve. Do ponto de vista de lidar com as suas emoções, e é assim que acontece, porque a pessoa que tem resiliência, ela é atacada o tempo todo. O tempo todo ela é atacada. E aí ela faz daquilo o quê? Ou ela se vitimiza, ou ela entra em conflito. E aí eu tento coordenar aquilo que está passando pelo meu sistema límbico, minhas emoções, né? Eu tento coordenar aquilo que está me empurrando para cair em algum lugar. Então, nesse sentido, é importante a gente poder, entre eu diria assim, as linhas das habilidades socioemocionais, nós temos o quê? A autoconsciência, que é essa que diz assim, Reginaldo, Daniel, onde você está? Estou aqui. Você está percebendo o que está acontecendo? Ah, sim. Ok. Eu tenho o autocontrole, a autorregulação emocional, que é aquela... Controle sua emoção, se acalme. Mas não é só para dizer assim, como fosse a tua mãe dizendo, se acalme, meu filho, chora, meu filho. Não. Avalie, verifique, perceba. E essas duas linhas das habilidades socioemocionais, elas são imediatas, né? A autoconsciência, o autoconhecimento é assim, eu sei o que está acontecendo, eu tenho consciência do que nesse momento ocorre ao meu redor e comigo, eu tenho a autoconsciência, eu percebo a mim mesmo, eu consigo me ver. Tô com raiva. Tá com raiva? A raiva é ruim? Depende. A raiva pode ser boa. Porque numa situação de defesa, você precisa ter uma raiva. Mas a intensidade da tua raiva é para uma defesa? Ou é mais uma mistura da defesa com ataque? E o que isso traz para você? Então, como é que eu lido? Realmente eu estou com raiva. Tá bom, eu estou com raiva. Eu posso estar tinindo, mas eu sei que eu estou com raiva. Mas eu estou percebendo que eu estou com raiva. Eu nomino a emoção em mim. Eu não fico num mundo perdido. Eu não faço... o meu cérebro não fica assim um atrás do outro num piloto automático, né? Porque esse processo é o processo do piloto automático. Eu tenho que quebrar o piloto automático. Eu posso até ter dúvidas assim, mas o que vai acontecer se eu parar? Não importa, eu preciso parar com isso. Porque quando eu paro, aí é que eu tenho noção. Onde eu estou? A roupa que eu estou vestindo, a temperatura, esse lugar, isso é aquilo que me faz encontrar vias para sair do piloto automático. O piloto automático é assim, é um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás de um pensamento. Esse é o piloto automático. Tá. O professor falou da resiliência, do poder de decisão que cabe à pessoa se vitimizar ou ir à luta, né? A questão dos hábitos são muito importantes, assim como a motivação e a disciplina. São, porque o que acontece? Imagina o seguinte, você responde muito rapidamente por aquilo que se acostumou como uma recompensa, então, tipo, eu vou lá e como que nem um louco, né? Uma recompensa, é um hábito.
enquanto eu como que nem um louco, eu não percebo. Porque eu como que nem um louco. Tá, mas daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Bom, eu posso pegar assim meu bloquinho aqui e anotar. 12 horas. Comi 2 hambúrguer, meio pedaço de frango, 2 pedaços de... Eu posso anotar tudo. Tá, mas é só para anotar o que eu estou comendo? Não, eu tenho que anotar o controle é importante. O que eu estou fazendo. Anotei. Como é que eu vou mudar esse hábito? Eu não posso chegar de agora para amanhã e dizer assim, agora não como mais. Alguns até tentam. Não, mas espera um pouco. Quanto eu comi? 2 hambúrguer. Não. Será que eu posso diminuir um pouquinho, pegar uma parte desse hábito e diminuir? Daí diminuo, até que eu consiga lidar. Então, eu não ataco um hábito assim de uma hora para outra. Eu tenho que pegar... Tem que ser gradativo. E eu pego a partezinha mais simples, né? Eu sou terrivelmente louco por hambúrguer com bacon. Tá, mas eu como aquela coisa. Então vou tirar aquela coisinha, que é mais curta, depois eu tiro aquele outro. Até que eu estou dando um exemplo aqui de uma maneira muito simplória, né? Até que eu consiga mudar esse hábito. Comportamentos que nós temos assim de reagir com violência. Pô, reagir com violência o tempo todo. Eu estou percebendo que eu reagi, anotei aqui. Reagir com violência, tá? Quando? Quando lá na portaria o sujeito disse para mim, com quem o senhor quer falar? Eu falei, eu quero falar com essa pessoa. Eu não conheço essa pessoa, mas ela, bom, talvez ela esteja vindo aqui pela primeira vez. E a pessoa disse, meu amigo, eu lhe perguntei com quem o senhor quer falar. Eu percebi que a pessoa estava alterada, né? Eu poderia dizer assim, o que é isso, meu amigo? Você não pode me dar informação? Eu tenho que ir em tal lugar, eu não posso ir lá em tal lugar? Aí eu paro um pouquinho. Essa pessoa deve estar acostumada a fazer isso o tempo todo. Talvez ela não tenha tido uma orientação. O ideal seria eu ter alguém, mas eu falei, ele disse que não conhece a pessoa. Bom, deve ter tido um erro aqui. Mas esse erro é uma comunicação ali, não é o processo inteiro. Então, sempre que eu for num lugar e alguém me tratar mal, ou pelo menos eu acho que me tratou mal, ou de forma inadequada, eu tenho que analisar, pera um pouquinho. Essa pessoa não gostou da minha cara? Não, essa pessoa está executando algo. Talvez falte uma informação, talvez falte isso. Como é que eu lido com isso? Eu vou tentar controlar o meu impulso de reagir de uma maneira agressiva com essa pessoa. Eu fiquei muito tempo fora de estar atendendo, né? Então eu ficava um pouco numa outra residência, em outra cidade, e aí vinha. E cheguei aqui em Curitiba e ontem eu vi 2 rapazes no meu condomínio carregando coisas e tal, né? Professor, tá maravilhosa a conversa aqui, mas infelizmente a gente vai ter que terminar, que está acabando, passou muito rápido, né? Mas eu vou convidar o professor novamente para a gente continuar essa discussão, né? Que é tão interessante, é tão importante para todas as pessoas. E nós temos um tempo a cumprir, né? Isso. Então, mas agradeço a participação. Se o professor quiser se despedir, fica à vontade. Olha, foi um prazer estar aqui, Gisele. Sempre que a gente pode conversar sobre esses temas que envolvem não só nós, os professores, envolvem os alunos, envolvem os seres humanos, isso é muito bom. A gente sempre faz trocas interessantes, foi um momento muito legal estar aqui contigo, com você que está nos assistindo aí no seu lugar, na sua cidade. Foi um prazer e, claro que sim, estarei disponível para um outro momento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a participação de todos e quem quiser pode entrar em contato pelo meu e-mail institucional gisele.g@uninter.com, caso queira perguntar alguma coisa sobre o professor, sobre essa questão que tratamos aqui, sinta-se à vontade. Obrigada.